Você sabia que hoje também é o Dia da Literatura Brasileira? Eu vou convidar um casal que está aqui conosco e eles vão falar um pouquinho de um trabalho tão incrível que eles fazem aqui na Baixada Santista. Hoje também é o Dia da Literatura Brasileira, uma homenagem ao aniversário do escritor romancista José de Alencar. A data ressalta a importância das obras literárias nacionais, a valorização da leitura como uma ferramenta de construção cultural. Então, para a gente falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com esse casal muito simpático de escritores que também fazem acontecer, fomentam a literatura aqui da Baixada Santista, Cláudia Brino e Vieira Vivo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Balanço Geral. Prazer é nosso, Poxa. Vieira. Olha aí que casal bonito, e é um casal mesmo, gente. Eu quero saber primeiramente, ó o fofoqueiro aqui entrando em ação. Como é que vocês se conheceram? Foi através da literatura? Fala primeiro. Fala aí. Nós éramos amigos já, né? Mas com certeza foi a literatura que nos uniu, porque primeiramente eu conheci o livro dele e ele veio conhecer o meu primeiro livro também. E a gente leu um trabalho do outro e depois viemos nos conhecer pessoalmente. Um admirava o trabalho do outro. Isso, exatamente. E aí nos conhecemos pessoalmente e formou uma amizade. E depois dessa amizade, depois de um bom tempo, né? Viramos um casal. Que legal, hein? Né? Que história bacana. Maravilha. Literatura unindo vocês, as ideias que atraíram vocês. Justamente. O interessante é que eu participei do movimento de literatura independente na década de 70. Certo. E fazia os meus livros artesanalmente. E quando eu conheci a Cláudia Brino, ela também tinha acabado de fazer um curso de encadernação e estava fazendo os livros manualmente. Então, foi uma trajetória que se uniu, né, já com a nossa experiência, e os livros que eu fazia eram mais rústicos, e agora não. São livros, eu estou passando aqui para você, feito com uma técnica de encadernação que não deixa nada a desejar os livros tradicionais. E desde quando você escreve, Vieira? Desde os 18 anos, eu lancei o primeiro livro em 76. 76. Eu fazia sempre parte foi aqui da Baixada? Geração de poetas do mimeógrafo, né? Olha só. E sempre foi aqui da Baixada? Eu passei 25 anos fora. Certo. E depois retornei em 2008 já com a Cláudia Brino, fazendo esse trabalho com a editora Costelas Felinas e os nossos livros em comum. Fala um pouquinho mais perto do microfone para o pessoal saber. Que bacana. E sempre o seu tipo de trabalho é relacionado a poesias? Poesia, crônicas e humor. Humor também? Humor também. E como é que foi esse sonho, assim, agora sabendo um pouquinho da história dela, como é que a senhora começou a escrever e como que desenvolveu essa habilidade? Bom, eu comecei na infância, né? Eu comecei pequenininha, mas realmente o conhecimento mais literário, tudo surgiu em 95 com o meu primeiro lançamento do meu primeiro livro de poesias. E foi através dele que eu decidi aprender encadernação e fazer minha própria editora de livros e revistas artesanais, né? Então, de lá para cá, já tem uns 15 livros lançados dessa maneira. Eu também trouxe aqui para você ver o nosso trabalho. Olha. Né? Recentemente, agora, fizemos esse último lançamento, que é o Cortejo e o Trajes, lá na Casa de Cultura de Santos. Um ótimo espaço, para falar a verdade, né? Não podemos deixar de citar esse local. E esse prazer veio, acho que já é um dom, né? A gente já nasce com isso, não tem como escapar. Estou aqui mostrando para os nossos telespectadores. Quantas obras vocês têm publicadas já juntos? Eu tenho 15 e você também tem 15, né? Tem 16 agora. Ah, vou 16, exato, com esse Tá último na frente, lançamento. Não. Não, nós dois, Ela também está junto com 16. 16, é que teve esse último. Então estão empatados. Está empatado. Mas é um casal mesmo. Inclusive temos livros em comum, escritos eu e ela. Que bacana. Temos uns 4, 5 livros em que nós escrevemos juntos. Que maravilha. Olha, agora eu quero saber do futuro. Qual é o projeto em andamento que vocês já têm? Quais obras que vocês pretendem ainda escrever? Já tem alguma ideia? Já está em execução? Conta pra gente aí para esse futuro. Olha, nós estamos trabalhando esses últimos 2 livros que lançamos na Casa das Culturas. Faremos um relançamento porque a procura tem sido grande. O meu Trajes Poéticos, que são 48 estilos poéticos diferentes, com a maneira como se faz cada poema e o poema embaixo. E o da Cláudia Brino, que é a Procissão da Dor, o Cortejo, que é um féretro, são microcontos,
né? Então nós estamos trabalhando nesse livro, mas temos mais projetos e a editora está sempre promovendo concursos, torneios poéticos para dinamizar e disseminar a literatura na população. O que te inspira? Olha, os fatos mais graves, né? Angustiantes do ser humano. Trabalhar dentro dessa linha para tentar mostrar algum perfil do bem-virar, né? Daquilo que a gente pode melhorar no ser humano, através da literatura, para que possa expandir a mente das pessoas na sua conscientização do quanto é importante a cultura e a literatura para desenvolver uma vida saudável. Agora eu pergunto para você, o que você quer causar no seu leitor? Olha, na verdade, eu tento com a minha escrita fazer com que a pessoa se envolva cada vez mais com a leitura, né? Descobrir que a leitura é o melhor caminho que nós temos para a educação, né? Já que estamos falando de trabalho, para saber que é a educação, a leitura que nos leva a um trabalho, um patamar melhor da nossa vida. Então, embora os meus escritos sejam mais levados para o lado poético, né? Eu escrevo mais poemas, ele abrange mais romances, né? Crônicas, mas eu acredito que a poesia também tem esse poder, né? Principalmente de educar, porque a poesia ela é o delírio da palavra, como diria o Manuel de Barros, o poeta. Então, com esse delírio, a sua mente abre, você cresce, evolui mentalmente. Então, eu espero com isso, né, com os meus escritos, elevar cada vez mais o gosto pela leitura nos leitores. E a Baixada Santista, Elvira, o que o senhor acha com relação à literatura, além das belíssimas obras que nós temos em exposição, temos mecanismos, ferramentas para que as pessoas tenham acesso. Você acredita que dá para melhorar a busca pela literatura aqui com relação aos alunos, com relação aos jovens que nos acompanham nesse momento e que às vezes até têm curiosidade, mas ficam mais presos às telinhas e esquecem de buscar o que alimenta a nossa alma? Olha, a questão da literatura, ela deve sempre ser estimulada na infância, né? As escolas têm que ter um papel importantíssimo nisso. Nós estávamos conversando ali com a doutora Mariana, de como antes havia obrigatoriedade de leitura de livros, havia aulas de ditado para as crianças, isso tudo foi retirado do currículo. Então, as escolas têm realmente uma responsabilidade muito grande pela falta de leitores. Isso tem que ser uma base que tem que ser fomentada e estimulada entre os alunos desde da educação fundamental. Agora, aqui em Santos nós temos vários grupos literários, grupos de haikai, temos a Academia Santista atuante, temos a Casa das Culturas, temos vários escritores de renome que já ganharam prêmios. Então, no nosso meio literário, nós estamos muito bem, por enquanto. Agora, na parte literária, a população realmente está muito longe e a literatura também, ela tem um papel pela mídia secundário. Não existe mais aquelas resenhas literárias nos jornais e a internet também foi muito responsável por isso, porque na internet a gente lê tudo superficialmente. Verdade. Então, um estudo mais apurado, rápido, né? uma conscientização maior da leitura já está em dificuldade nesse período que vivemos agora. Agora, para finalizar, quem não gosta de ler, qual dica que você dá? Olha, eu acho que não é ler mesmo, porque se você não começar a ler, você não vai aprender o gosto pela leitura, né? Não tem como escapar disso. Então, começar com livros que têm um linguajar acessível, né? Livros curtos, né? E tem uma técnica que eu achei muito interessante, que a internet também tem seus lados bons, é que a pessoa que não está acostumada a ler ou não tem muito tempo, pega a página do livro. Sim. Então você tem 70 páginas, divide pelo mês, pelo dia do mês. Então você vai ter exatamente quantas páginas você lerá naquele dia. Então isso é uma dica muito importante que vai impulsionar
você a ler com mais praticidade. E vai pegando o gosto E vai cada pegando vez o mais. gosto. Olha, Isso mesmo. forma de contato deles, está aparecendo aqui o Instagram para você acompanhar os trabalhos, para você ter acesso também às obras que eles já publicaram. Parabéns, viu, por fomentar nossa cultura cada vez mais. Muito sucesso, que Deus abençoe e que muito legal saber que um casal pode unir forças para trazer cada vez mais essa paixão pela literatura. Muito Parabéns por obrigada isso. pelo Nós que convite. agradecemos. Ficará na falar- Capela da Memória, que nem dizia um poeta do estado do Rio. Maravilha. E na minha também, com certeza. Deus abençoe vocês, viu? Essas obras aqui Muito são de obrigado. presente? Sim. É? Sim. Opa, então, Ficou ó. acervo. Ó, Aqui tá aí bem sim, hein? Ó, que maravilha. Depois eu vou também presentear os nossos jornalistas aqui que amam ler. Com certeza tem muita gente que vai querer ler essas obras e prestigiar os nossos escritores aqui da Baixada Santista.